eu gostaria de ler para vocês uma pesquisa que eu fiz aqui, que atende bem esse assunto que a gente está abordando agora, esse tópico que a gente está abordando agora, e vai exigir bastante da opinião da Érica, porque é na área de RH. Eu gostaria de ler, se vocês me permitem, tá? Mas antes disso, vamos fazer um novo comercial e já retornamos. Bom, voltando, eu vou ler aqui para vocês anotassem aí algum tópico, né, interessante. Então aqui, dados atualizados sobre pandemia e mercado de trabalho. Fonte, Época Negócios, de agora, sábado passado, 21 de novembro. Então, o que a Época colocou? Já sabemos que a pandemia afetou profundamente a forma que o mercado de trabalho está organizado. Mas, para algumas profissões, estes impactos podem ser ainda mais devastadores. É isso que mostra o relatório Workplace Trends 2021, publicado pela consultoria Glassdoor. A empresa, a Érica deve conhecer essa empresa, é uma empresa especializada em recrutamento e seleção internacional. Ela analisou as informações disponibilizadas por empresas em milhões de vagas de emprego publicadas em sua plataforma. Com base nesses dados, foi possível identificar 3 tendências que irão tomar conta do mercado nos próximos anos. Além disso, a consultoria também elencou isso que me impactou bastante. Além disso, a consultoria também elencou as 20 profissões que mais foram impactadas pela crise sanitária. A afirmativa deles é pesada. Alguns setores não se recuperarão. O choque econômico que a pandemia trouxe será sentido por muito tempo. Muitos empregos que foram perdidos não retornarão tão cedo, se é que retornarão. O relatório da Glassdoor mostra impactos devastadores, principalmente em trabalho que não exige muita capacitação dos profissionais. Aqueles do setor de educação, como serventes, funções administrativas, como secretaria, e de vendas, como vendedores externos, que a psicóloga Érica já abordou. De acordo com a consultoria Glassdoor, essas são as áreas que não devem se recuperar tão cedo ou serão exterminadas. E mesmo após a recuperação econômica, ainda irão ser mercados menores do que eram antes da pandemia. Agora eu vou citar o que não é eu, tá? Eles citaram. Algumas coisas eu concordei, outras não muito. Confira agora os 20 empregos mais afetados, que talvez não retornarão mais. 1. Audiologista. 2. Coordenador de eventos. 3. Demonstrador de produtos. 4. Oculista. 5. Chefe de cozinha. 6. Executivo assistente. 7. Consultoria de beleza. 8. Valet, aquele que leva e traz o carro, né? Estilista. 9. 10. Coach. Pena que a nossa coach não está presente hoje para conversar. O coach também. Está em extinção. Está em extinção. 11. 11º. Embaixador de marca. 12º. Tosador de animais. 13º. Fisioterapeuta. 14º. Estagiários em geral. Já falamos sobre isso com a arquiteta Nora. 15º. Professores presenciais.
16º, gerente de recursos humanos. 17º, analista de contas a pagar. 18º, recepcionistas em geral. 19º, instrutores em geral. 20º, gerente de vendas. 21º, contador de contabilidade. 12º e por último, executivo de contas, aquele que cuida das contas das empresas. Isso, pessoal, está baseado no levantamento da Glassdoor de toda a rede de pedidos de emprego e de demissões dos clientes. Foi baseado nisso que eles fizeram esta lista. Deixo a bola picando aqui com a nossa querida psicóloga de RH. Eu fui ali procurar para ela assunto. Eu não concordo com todas essas Eu também não profissões. concordo. Eu acho que não concordo. E vou te dizer mais. No começo da pandemia, a nossa recepcionista estava trabalhando de casa, por exemplo. Agora, nós já precisamos dela lá, mas se ela precisar ficar em casa, ela fica em casa e continua fazendo a recepção dos telefones, dos e-mails, dos clientes que chegam. Então, assim, dei um exemplo, né? Acho que talvez o único ali, o coordenador oculista. de eventos, Oftalmologista? Né? Meu Deus do céu, as pessoas vão ficar mais cegas na frente do computador do que antes até. Oculista. É que, na verdade, pessoal, vocês não podem esquecer o seguinte: nós estamos numa sofisticação virtual tão grande que os médicos conseguem fazer avaliação física já através do celular. Mas não é os que oculistas conseguem mas isso não quer dizer que eles não vão mais existir. Tá? Sim, a profissão deles continua, só que remota. Exatamente. Assim como eles falaram, professor presencial, médico, oculista presencial. Aí eu concordo. Isso. Exatamente isso. Eu acho que entra tudo que você leu, tudo que você falou, né? Tudo que está escrito aí, eu acho que a gente já comentou. A gente se precipitou e a gente já falou sobre isso. Mas a gente já falou do mercado, a gente já falou da dificuldade de algumas áreas, a gente já falou dos professores, né? A gente já falou aí de várias coisas. Mas eu acho que o que deixa de legado é você se adapta ou se adapta. Sim. Ou muda. E se você ou troca. Ou troca. E aí, era isso que eu ia dizer. Ou morre. E se você não concordar em ser lá o gerente de vendas online, né? Você vai morrer. Se mudar completamente, não existir, o que eu acho muito difícil, mas se não existir gerente online, você vai fazer outra coisa. Então, a gente precisa se adaptar ou se adaptar. Mas o gerente bom, ele vai... Não é na dificuldade que surgem as empresas, Exato. Que surgem as pessoas boas, que surgem as inovações. Daqui a pouco a gente fala, não existe como fazer uma recepcionista. Cara, a menina inteligentona vai fazer um bonequinho virtual dela, que ela está lá em casa e tudo que ela fizer vai receber a pessoa ali. Mas precisa ter alguém falando e fazendo. Ou é que hoje com inteligência artificial não precisa mais, mas eu tô dizendo assim, as pessoas vão reinventar, vão inventar outras coisas. As pessoas vão... Só para ilustrar o que a Érica está falando, para não perder o gancho, vocês têm visto alguns programas de TV, Danilo Gentili, por exemplo, ele tem um porta-retrato ali, que o pior deles ali, o mais grupo de risco, fala através do porta-retrato. O músico lá da banda, ele toca numa televisão online. Gente, até a escolinha do professor Raimundo teve um programa online, que o professor dando a aula remota foi fantástico. Na verdade, um exemplo maior está aqui. Eu não estou fazendo o concretizando sonhos online. Online. Agora, uma coisa que eu acho... estava nas obras, agora eu estou aqui. Foi o que a Érica falou. Eu não vejo como transformar um boteco
num boteco remoto. O garçom do boteco tem a vida curta. Segurança. O segurança tem vida curta, vai ter que ir para outro lugar, supermercado, farmácia, qualquer coisa que vai. O motorista, aquele, o valet, esse eu concordo. Tá? Então, tem certas coisas que realmente não tem como. O boteco está na linha do extermínio. Paulo, eu ainda vejo o cara fazendo isso. Sim, nos hotéis. Vai falar, senhor, tô botando as luvas aqui descartáveis, estou trocando a máscara, pro senhor ver, olha o álcool aqui que eu tô passando no seu carro, ou passando o álcool na chave. Então, assim... Não, o motorista que leva e traz... É se reinventar. Não, o motorista que leva e traz os carros, estaciona teu carro quando tu chega num boteco, é esse que vai desaparecer. Ah, não, se o boteco desaparece, ele desaparece. No boteco, sim, mas ele pode mudar de lugar. No restaurante. Ele pode trabalhar num hotel, por exemplo. Enfim, então eu creio, vocês tiveram a mesma reação que eu tive. Eu, quando li aquela lista... O tosador, gente, a lista de PET, foi a que mais cresceu. A farmácia nem fechou. Não, e foi a que mais cresceu, gente. Nessa época que todo mundo começou a comprar cachorro e adotar cachorro porque não se sentia sozinho tem que aguentar o cheiro do cachorro dentro de casa, tu tem que levar para perto. Não, o tosador nem digo, né? Porque o tosador é cortar o pelo, né? Eu, por exemplo, faço tosa em casa, eu mesmo faço. Mas tem muita gente que vai, tem convênio com as pets e vai toda semana, vem buscar, a pet vem buscar e leva, e traz de volta. Tu vai no salão de beleza? Tu vai? Eu não. Quem é que cuida do teu Nunca fui. Ah, não, nem. Pensei que fosse eu a pessoa. Tu. Nem, eu não vou. Quem dirá os cachorros? Muito menos os cachorros. Os cachorros eu que faço tudo. Os grandes o Flávio faz, o marido faz. E os pequenos, o pequeno eu que faço. E o chefe de cozinha, por que ele vai desaparecer? Não entendi também. Se entrega a marmita ou se entrega a comida em casa, delivery. Quando a pessoa está em casa, ela não pode comer uma coisa diferente? Não entendi também. Sistema fast food, delivery. Bom, bobagem. Não concordo com você. Vou falar para isto não é isto é época, não vai... época, ops. Época, não vai ligar os caras errados. Vou ligar pro cara errado. Pois ainda sou processado. Sim, realmente. Eu tenho outro aqui, um outro artigo, que eu estou vendo aqui agora, espera um pouquinho. Que seria também... Aqui, ó. Que eu comentei já com vocês no início que a gente começou a gravar. Tá? Eu gostaria de ler para vocês também. Esse é top agora, saiu agora ontem, quentíssima a história. Sabe que as pessoas gostam de rotular, não é? De classificar, enfim, de colocar os pingos nos is, não é? O que é o que, né? Eu nunca me esqueço, quando eu fiz artes plásticas, que eu fiz um desenho completamente diferente do resto da turma, não é? E a professora perguntou, em que tipo de escola tu te enquadra? A escola que me enquadre, eu não vou me enquadrar na escola.
Enfim, só porque tu fez um traço e um cubo, tu é cubista. Então, aqui, ó, sobre a Covid, sobre a pandemia. Covid-19 não é pandemia, mas uma sindemia. O que essa perspectiva científica muda no tratamento? É da BBC News, Mundo, a reportagem. O que é a sindemia e por que cientistas estão propondo chamar a crise do coronavírus assim? O termo sindemia, um neologismo que combina sinergia e pandemia, não é tão novo assim. Foi cunhado pelo antropólogo médico americano Merrill Singer na década de 90, para explicar uma situação em que duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças. Elas criam terceiras e quartas reações. O impacto dessa interação também é facilitado pelas condições sociais e ambientais, que, de alguma forma, aproximam essas duas doenças ou mais e tornam a população mais vulnerável ao seu impacto, explica Singer em entrevista à BBC News Mundo, que é um serviço espanhol da BBC. Ele reflete a ideia de que o vírus não atua simplesmente sozinho, mas sim compactuando com outras doenças. E isso demanda uma abordagem diferente. Pessoal, não me faltava mais nada, né? Eles são coletivistas, ainda são sociais, é um vírus social. Ele se sociabiliza, ele se une contra nós. Nós também, com toda essa divisão cultural e nossos valores e nossas crenças, todos divididos que somos, como é que vamos lutar contra quem se une, não é? Se a união faz a força, como já diziam, né? E aí, como é que nós vamos resolver isso, nós pequenos humanos aqui? O que vocês acham? Como resolver? Calaram-se todos. Porque é complicado. Vocês estão vendo que um fala A, outro fala B. Não tem o que achar. Se posicionar, Não tem o que achar porque a gente não tem dados científicos sobre isso. A gente não sabe nem o que está acontecendo, o que vai acontecer depois dessas vacinas. Não sabe nem a placa do caminhão, né, que passou por cima. Exatamente. Então é muito difícil até de dar diagnóstico, ninguém dá diagnóstico, ninguém está dando diagnóstico, né? Então a gente não sabe o que vai ser daqui a 2 anos, por exemplo, né? Nós vamos ter esquecido isso aí vai ter passado, voltado ao normal, ou não. É verdade. O mundo vai ficar diferente. Tu sabe que, Nora, eu estava me lembrando, enquanto tu falava, da última formatura na faculdade que a gente dá aula. Que tristeza, né, Nora? Aquela meia dúzia de formandos, ou um pouco mais, numa longe do outro. Numa escadaria. Um num canto e outro no outro. Um longe do outro, todos de máscara, recebendo um diploma. Não tem o mesmo calor, né? Não. Para mim, assim, o inesquecível foi a festa depois. Se eu tivesse me formado hoje, eu faria em gabinete. Com certeza. Faria na verdade, tchau. Matou a charada. Foi um gabinetão. Não sei por que não fizeram em gabinete. Ficou todo mundo lá, sem poder se tocar, sem poder se falar, sem poder se cumprimentar. Um longe do outro, então que façam em gabinete. Fica até mais interessante, né? Sei lá. O maior problema, eu acho, dessas formaturas é que os alunos já pagaram, né? Eles começam a pagar 2 anos antes. E não é pouco. Estão tudo esperando pelo baile, gente. Estão tudo esperando pelo baile. Já a turma de julho, a turma de dezembro agora.
vai se desfazer, né? Aquelas de promoção de evento de formatura. Essa aí sim. Não, é que eu falei, os eventos acabou. Deu para a escola. Não, e outra, era a questão, o pessoal... Formatura driving. O pessoal que está nos assistindo, alguns que tiveram filhos que se formaram sabem, outros não têm ideia, então vamos falar de valores. O mais baratinho, a formatura mais baratinha é 40 mil reais. É coisa de volta de 80 mil reais. É um roubo. E aí os alunos começam a pagar no segundo, terceiro semestre, quando já tem certeza de que aquele é o curso que querem fazer, né? Porque muitos lá pelo quarto semestre ainda trocam de faculdade. Então, eles vão pagando mensalmente, tal, para chegar lá no fim e pagar esses 80, 70 mil reais. E isso inclui a roupa, a comida, a festa, o deslocamento, o baile, enfim. Salão. Hã? Salão. O salão, aquelas brincadeiras, de repente uma tarde na lagoa, direito a jet ski, entende? Tinha um monte de coisinhas desse tipo, essas firulas. Isso aí acabou. E aí volta aquilo que lá da minha primeira videoconferência, que é aquela história, se formou e agora? Vou ficar como a professora Nora falou, como a arquiteta Nora falou, como o professor Paulo e o arquiteto Paulo fazem, ou como a profissional de RH está fazendo, tudo remoto, ou vou montar o meu ateliê, o meu escritório, para receber as pessoas? Primeiro que as pessoas não vão vir, né? Já é difícil virem na época normal. Olha só, Paulo, esta semana eu fechei um contrato, assinei um contrato, tudo virtualmente, para execução de um projeto de uma residência aqui em Florianópolis, no Rio Vermelho, tudo virtual, eu não conheço cliente. Legal. Essa pessoa está lá em Torres. Como é que essa pessoa te achou? Ela me achou... Dicas. Foi uma indicação através de uma olaria de tijolos ecológicos que eu vendo e que eu indico. Ela estava procurando, porque ela é toda zen, né? Ela é toda ligada à sustentabilidade, então ela queria construir com tijolos ecológicos, ela foi falando nas empresas, aí as empresas me indicaram. Mas eu assinei contrato, tudo, e não conheço a pessoa, tá? A gente faz isso. Coisa mais boa do mundo. A Érica está fazendo direto carteira isso. Digital, carteira de trabalho digital, contrato online, como que assina contrato? Tem carteira de trabalho digital? Segurança do documento. Tem carteira digital de trabalho? Carteira de trabalho. Eu vou fazer a minha. Essa é uma adaptação que o governo precisa fazer. Porque, por exemplo, lá no cadastro do governo tinha o pintor, o pedreiro, o arquiteto, o engenheiro, tá? E o engenheiro de novos negócios. E o arquiteto de projeto, Ou, por exemplo, a minha dificuldade aqui, analista de incorporação, por exemplo. A lista de cargos que tinha no sistema GPS digital lá, tá atrasado, entendeu? Eles não têm todos os nomes de todas as empresas. As profissões. E aí tem muita dificuldade, porque, por exemplo, eu contratei uma analista tem um código, né? E eles têm, cada cargo tem um código, tá? Que é o CBO, que a gente chama. E eu contratei uma analista, tá? Um cargo abaixo de gestão, uma analista de incorporação, era de nível sênior, e na carteira dela tá aparecendo auxiliar administrativo, não é nem analista administrativo. Porque não existia. Foi o CBO mais parecido, mais próximo, que a gente teve que encaixar. Sim. Só que assim, como que ela vai chegar na próxima empresa e vai falar, eu fui uma analista? Não é o que tá aqui, tá escrito. É o que eu fui. Mas então, assim, o sistema, então até isso, a gente precisa se adaptar.
As empresas vão saber que vão vir candidatos até o governo melhorar aquela lista deles lá, ou não, né? E a gente vai ter que assumir lá que que a carteira dela daqui para frente, até 50 anos, vai ter auxiliar administrativo, mas ela já passou por um monte de outros cargos. Não, então, isso aí é uma coisa bem... Na época de pandemia, que até essas coisas tiveram que aprender a ser digitais, né? Então, a CTPS digital já era um projeto, mas teve que acelerar enquanto estava na época de pandemia. E vai ter que se readaptar aí, vou dar 5 anos para mais, até ficar redondo. Tu sabe que atrás disso tudo tem as malandragens também, né, dos empresários, alguns empresários, né? Eles botavam uma, como é que se chama? O quê? CPO, né? CBO. CBO. Eles botavam uma CBO inferior para não ficar tendo que pagar o atrelado ao sindicato. Não, mas aí isso é na carteira manual lá. O que eu tô falando... Mas isso aí não é só em RH, tá? A empresa ou o empresário quer botar o nome correto. E ele não tem essa opção. Apesar de que no contrato de trabalho, depois do experimental, né? De 90 dias. Depende da empresa, tem 30, 45, 90 dias. Então, o contrato, prorrogação de contrato, a gente tem outros documentos que provam qual que era o cargo realmente. Mas, hoje em dia, se usa a carteira digital para tudo, a carteira de trabalho para tudo. Agora, a gente vai ter que ir para outros documentos, porque a carteira não vai estar sendo suficiente? Não, a gente precisa alinhar a carteira, né? Mas isso aí não é só a nível de recatar. Essa semana, tem um exemplo. Eu fui renovar meu cadastro no banco, que eles pediram para o cheque especial, tá? E para o cartão de crédito. Aí tô lá preenchendo, eu tenho já mais de 6 anos. Quando eu preenchi a última vez, eu não era aposentada, tá? Agora eu sou. Então, não existe a opção, eu sou aposentada, mas continuo trabalhando como arquiteta e como professora. Não existe a opção de tu marcar mais de uma profissão. Não. Ou tu é aposentado, não permite. Ou tu é professor, ou tu é... Sabe? O sistema não permite, quer dizer, o sistema brasileiro ainda não permite que tu seja somente aposentada, por quê? Porque senão tu morre de fome. Tu é obrigado a continuar trabalhando. Mas no banco, o sistema... Tu só pode ser uma coisa, não pode ser mais do que uma. Eu mandei lá na hora de tu fazer muitos currículos, como é que se diz, proposta de emprego ou proposta de trabalho. Online. Tu tem o formulário online. Sim, também é a mesma coisa. Não permite também que tu bote mais de uma arquiteto e professor. Atividade. Entendeu? Aí fica complicado. Bom, pessoal, eu acho que nosso tempo, né, vocês gostariam de alguma coisa, de concluir mais alguma coisa? Porque o nosso tempo já está bastante Hoje foi um dia de super dúvidas, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer mesmo. Está todo mundo... Acho que está todo mundo pensando o que vai ser de nós. Eu creio que a gente poderia marcar um... fim de ano é assim, né? Normalmente. Todo fim de ano, chega nessa época, assim, início de dezembro, a gente começa a pensar, ai meu Deus, acabou o ano, o que eu vou fazer o ano que vem? Agora, esse ano eu acho que é o pior. E isso que era conveniência, né? Por conveniência, por convenção, melhor dizendo, sim. A gente tinha final de ano e início de outro. Quer dizer, agora, as convenções todas estão sendo postas por água abaixo. Teve um governador aqui do Brasil que antecipou até feriados tradicionais santos e por pouco não antecipou o Natal. Então, a gente está vendo coisas que nunca viu, né, antes. Quando é que tu vem para o Brasil, Érica? Dia 5 de dezembro. 5 de dezembro? Tá bom. Tá bem feio o negócio. Então tá. Pessoal, eu creio que a gente poderia... tratar, a gente começar a pensar em concluir o assunto da pandemia e fazer mais uma última
ou uma penúltima, não sei, depende do desenrolar da coisa, começar a falar alguma coisa, fazer um exercício de futurologia, usar um pouquinho de bola de cristal de cada um de nós. Vou trazer meu tarô. Que a gente já está fazendo, né? A gente tem feito aqui muitas colocações sobre como será, mas aí nos dedicarmos exatamente a orientar as pessoas que estão nos assistindo, que eu tenho recebido muitos e-mails com elogios, eu vou repassar para vocês, tá? Uns específicos a respeito da psicóloga, outros a respeito da arquiteta, né? Como é que vai ser? Eu só vou citar um exemplo para a arquiteta Nora, específico para ela, que foi perguntado para ela, porque o pessoal vem pelo e-mail do Concretizando Sonhos. A arquiteta Nora saberia me dizer se eu devo ou não devo abrir um escritório? E esse escritório, o que eu preciso ter aqui está escrito, de quê? A infraestrutura, etc. Tal. E para a psicóloga Érica, como é que aquele empresário tradicional, que tem muito mais dificuldade que nós para se adaptar à realidade atual, como é que ele está se portando? O que ele também vai ter que relaxar e ir pontinhos? Não é? Ele relaxa aí pontinhos? Então é isso aí. Então, pessoal, até breve. Vamos marcar agora um novo encontro para tratar sobre esses assuntos. Então, primeiro, beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços, soquinhos a quem é de soquinhos e cotovelos a quem é de cotovelos. A arquiteta Nora apertou no botão lá e caiu fora antes do tempo. Tá? Então, um abração, Érica. Até breve. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer.